cheiroso, ele já está nesse lugar, amém? Você já sentiu o cheiro dele nesse lugar? Não pude deixar de sentir. Quem é o cheiroso? Quem lá da rede sabe? É o Espírito Santo. É um dos adjetivos que eu tenho dado a ele. Cheiroso. E ele já está nesse lugar. É possível sentir o cheiro dele. Graça e a paz do Senhor para todos. Queridos, eu tenho 36 anos, né? Casado com a esposa maravilhosa, a Dani, ela está ali. Já vivi o casamento, já vivi a bênção do casamento, já vivi a bênção, né, de me formar, de estudar, né, de passar no concurso público. Não que isso seja nada, já vi o milagre da minha filha nascendo. Isso é lindo. Já vi tantas coisas boas na minha vida. Mas há uma coisa que eu encontrei e nada é melhor. Eu não tenho falta de nada. Ainda que eu não tivesse nada do que eu tenho, ainda que eu... Aleluia. Ainda que eu não tivesse vivido, ou ainda que eu tivesse vivido mais coisas do que eu já vivi na minha vida, nada é melhor, nada me falta. Como diz a canção, né? Eu já encontrei. Ele é Jesus. Ele é Jesus. De nada eu tenho falta. De nada eu me vislumbro. Porque Ele é o melhor de tudo. Ele é. Ele é. E sabe, estar junto com vocês como corpo é onde eu vivo as experiências mais maravilhosas da minha vida aqui na terra. Quando nós nos juntamos como corpo de Cristo, que é o que nós somos, é onde eu vivo, é aqui que eu me sinto muito bem, né? Como foi cantado. É aqui que eu me sinto muito bem. Quando a gente se junta como corpo de Cristo, é onde eu tenho as melhores experiências. Não sei se é assim com você, mas é onde eu tenho as melhores experiências de toda a minha vida. É quando eu estou junto com vocês, no corpo de Cristo. Amém? Eu queria introduzir o tema, não sei se o slide está pronto. Batizados em um corpo. Batizados em um corpo. E Karine estava fazendo a ministração aqui ontem, o teatro, e foi lindo, né? Já falou muito sobre o corpo. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 Coríntios 12, 13. Aleluia. Oh, Espírito Santo, nos dirige, nos ajuda. O Senhor que é o Paracletos, o Senhor que é o nosso amigo, o mais desejado desse lugar, o mais, oh Jesus, mais ansiado por nós. O mais ansiado por nós. 1 Coríntios 12, 13 vai dizer o seguinte: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado de beber de um único Espírito. Aleluia. Queridos, eu quero deixar consignado entre nós que batizados no corpo fala de unidade. Então a gente vai falar de um corpo e ao mesmo tempo unidade. Está interligado, amém? Vocês concordam comigo? O corpo não está interligado? Então a gente aqui é um só corpo. E qual um dos objetivos que eu encontrei na Bíblia para o corpo de Cristo? Construir algo. Construir algo para Deus. Nós somos juntos. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para Camila da Madalena. Desde ontem que Deus toca no meu coração. Vai para todos, mas especialmente para ela. Você é uma construtora da parte do Senhor. Não sei onde ela está, não sei se ela está aqui.
Você é uma construtora. Receba isso no seu coração. Deus te colocou como construtora de algo dele. Eu não sei nem ao certo o que é, mas ele te colocou como uma construtora. Algo físico, algo espiritual, algo sobrenatural. Mas ele tem isso para você. Queridos, nós estamos juntos como corpo para construir algo para Deus. E eu estava lendo a palavra do Senhor lá no livro de 1 Crônicas 29:5. Você pode acompanhar aí no telão. Que diz assim, 29:5 a 8. Para o trabalho em ouro e em prata e para todos os trabalhos dos artesãos, agora quem hoje está pronto a ofertar dádivas ao Senhor? Então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000 e de 100 e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente. Para toda a obra do templo de Deus, eles deram 165 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas deu-as para o depósito dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o Gersonita. Queridos, a gente está falando aqui na construção do templo de Davi e Salomão, no qual várias pessoas trouxeram várias coisas. A gente vai ver aqui que tinha cortador de lenha, gente que trabalhava com pedra, doadores de ouro, de prata, de bronze. Todos estavam com um propósito, num só corpo, num só espírito, para construir algo para Deus. Por isso que eu falei essa palavra para que mas serve para todos nós. Nós somos um corpo de Cristo porque nós estamos construindo algo que Deus quer que a gente construa nessa terra. Deus quer que a gente construa algo nesse tempo, nessa geração. Ele conta com o corpo dele unido, o corpo de Cristo. E vocês, e eu, e todos nós juntos, nós somos os construtores daquilo que Deus quer fazer. E o que é, Marla? Não sei, eu sei que é bom. Eu sei que é perfeito. Eu sei que é agradável. Eu sei que é tremendo. E quanto mais a gente estiver unido, a glória vai descer. Porque quando eles construíram aquele templo, a glória foi tão grande que ninguém conseguiu ficar de pé. Porque eles estavam unidos, eles construíram. Cada um com suas habilidades, cada um trazendo uma coisa diferente. Cada um trazendo algo da parte de Deus, espontaneamente, livremente. Mas eles construíram. Pode passar. A construção no passado foi o templo físico, como eu estava falando. Mas a construção hoje é, além do templo físico, algo espiritual. Deus quer que a gente construa algo físico e algo espiritual. Eu não sei se é uma igreja, eu não sei se é um propósito, eu não sei o que é. Mas eu sei que Ele quer construir algo físico e espiritual. Para isso Ele precisa do corpo dele. O corpo tem que estar unido, sincronizado. Amém? Um lugar celestial para os perdidos. Podemos construir isso também. Se as diferenças nos separam, nós não vamos construir, mas sim destruir. Aí eu vou falar uma frase de Luiz Hermínio, que fala: se as diferenças nos separam, não é o reino de Deus que estamos construindo, mas sim Babilônia. Então as diferenças não podem nos afastar. As diferenças não podem nos distanciar. Muito pelo contrário, cada diferença que nós temos é feita para somar, acrescentar aquilo que não tem. Amém? E ainda falando sobre construção, eu lembrei de um grande jovem de Deus. Esse tema é bom para mim, corpo, porque eu aprecio toda essa geração, o corpo de Cristo, nos vários ministérios, com ênfase, obviamente, na nossa apóstola, e ela vai estar enfatizada aqui hoje, para a honra e glória do Senhor. E eu estava vendo sobre um jovem de Deus, André Aquino. Ele disse que ele estava lá no treinamento em Bethel Church, lá nos Estados Unidos. Eles estavam lá e eles foram para um teatro. E eu gosto dessas coisas, né? Não sei se aqui não ficou bonitinho, ficou lindo, para a honra e glória do Senhor isso aqui. Imagine você lá num teatro lindo, com toda aquela arte cênica, tudo para a honra e glória do Senhor. A unção tremenda, um lugar muito maravilhoso. Ele disse: uau! Ele disse: a prefeitura cede isso aqui para vocês fazerem esses eventos, faz um evento de adoração. Imagine muitos jovens se juntando no ginásio, numa escola. Eu também sonho com isso. E ele estava lá e disse: uau, a prefeitura, como é que é isso aqui? O rapaz disse para ele: que nada, rapaz. Isso aqui estava caindo aos pedaços.
A gente chegou aqui, não tinha nada, estava tudo caindo aos pedaços do teatro. A igreja unida se reuniu, restaurou todo o teatro, entregou para a cidade, e a gente ainda paga aluguel para fazer esses eventos aqui, e a cidade é abençoada por causa do corpo unido que abençoou a cidade. Veja que tremendo. Aí ele disse, é o quê? Queridos, nós precisamos começar a trazer essa visão para cá, amém? Nós não podemos apenas restaurar nossas igrejas, restaurar nossos bairros com algum projeto. Nós podemos restaurar, imagina a igreja unida entregar algo bom para a cidade. A igreja pode fazer isso, o corpo unido, o corpo de Cristo unido. Vamos ler aqui 1 Coríntios 12, 14 ao 20, que fala também sobre o corpo de Cristo. Acompanhe comigo, pode ser até pelo telão. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixará de ser parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, muitos membros, mas um só corpo. Então o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Os que parecem mais fracos são indispensáveis. Você vê que o autor ele tem uma intelectualidade muito boa, né, Paulo? Ele não disse fraco, porque não existe fraco. Apenas parece, talvez, ao olho de alguém. Mas ele não é fraco. Aí eu queria colocar uma imagem aí. Thomas Hobbes, que aí foi um filósofo, cientista político. Eu não quero entrar em detalhes sobre ele. Mas a igreja tem que passar por esse processo de metanoia. Diga metanoia. Metanoia é o processo de você mudar o seu próprio pensamento. E falando do corpo de Cristo, não sei se alguém conhece Fabiola Mello. Deixa eu ver se o nome dela é esse mesmo. Alguém conhece Fabiola Mello, uma pastora, youtuber, jovem. Então Fabiola Mello, ela pega aquele filme Bird Box, ela faz uma interpretação cristã, que a meu ver, fez uma pregação em cima de um filme, talvez que muitos tenham falado de outras coisas desse filme. Ela pegou também aquele filme Capitã Marvel, não sei quem viu isso, estou vendo as cabecinhas assim. Ela fez uma interpretação, então a gente tem que pegar as coisas e tirar algo de bom das coisas, tirar algo de bom das pessoas, tirar algo de bom de qualquer coisa. Tudo tem algo de bom para ser tirado, depende do nosso ponto de vista, nossa metanoia. Então Thomas Hobbes, ele foi um filósofo, escreveu sobre a soberania de um rei. E ele no próprio discurso dele, ele falou que estava usando os argumentos dele através da Bíblia, né? Ele foi aí. E ele falava que os homens em si, eles eram maus e precisavam de um soberano para poder regular, para poder tolher um pouco da liberdade que eles tinham e dar esse poder ao soberano. Hoje em dia, transliterando, vamos dizer para o Estado atual, seria o quê? Eu poderia, se não tivesse um soberano, que seria o Estado, eu poderia estacionar o carro em qualquer lugar, podia jogar lixo, podia fazer o que eu quisesse. Mas eu não posso, porque existem regras, existem leis. Tudo foi criado aí. Mas para que eu pudesse ter esse soberano sobre mim, eu tinha que abrir mão dessa liberdade, que antigamente era poder fazer o que eu quisesse. Mas só que hoje, para a igreja, o soberano seria Jesus, e na minha metanoia eu vejo isso aí. Veja se não é o corpo. O corpo deles é feito de pessoas. E esse soberano, para mim, significa Jesus, até porque ele usou esse livro, o livro da Bíblia, para elaborar essa ideia. E veja como se não somos nós ali, e ali é Jesus, como se fosse segurando uma espada, e dominando e reinando. Mas para que isso aconteça também, nós devemos abrir mão de algumas liberdades que nós temos.
Quais são essas liberdades hoje? Para que nós nos juntemos ao corpo do soberano, que ele opere, que ele domine. Nós temos que abrir mão do rancor, nós temos que abrir mão da inveja, nós temos que abrir mão do individualismo, do egocentrismo, da ira, do pecado, enfim, do pecado. Para que nós nos juntemos ao corpo do soberano, Jesus, nós precisamos abrir mão de algumas liberdades. A liberdade é o pecado, é aquilo que nos afasta. Então o soberano terá mais poder para dominar, para governar, para fazer sobre a terra, porque nós somos o corpo dele. Amém? Vocês estão entendendo a minha metanoia? Isso foi só uma coisa didática, mas eu achei muito interessante. Pode passar outro. Pode passar o slide. Deixa aí, quem conhece esse negócio aí? Tira o nome, tira o nome. Quem conhece esse negócio aí? Tem gente que conhece. Ó. Quem vai fazer Enem, né? Vestibular, Enem. Queridos, isso aí é uma mitocôndria. Isso aí porque eu sei da época que eu estudei, foi uma das coisas que eu decorei. Mas que eu não estou ninja em tudo não, dos assuntos do Enem, não. Isso é uma mitocôndria, pode colocar lá. É uma organela citoplasmática. Isso tem a ver, o que é que isso tem a ver, Marta? Tem tudo a ver, vocês vão ver. Isso é bom porque, né? Vocês já sabem, essa questão vocês não vão errar não, viu? Vai passar no Enem. Organela citoplasmática que fica dentro da célula, responsável pela respiração celular. Ela faz o processo de ATP, que é transformar o oxigênio em energia. Sem ela, a gente ou morre ou não consegue nem se levantar. O que é que isso tem a ver, Marlon? Isso tem tudo. Por isso, é interessante, né? Porque Deus fala com tudo. Tem um pastor que diz assim, ó, Deus fala no vento, Deus fala na árvore, Deus fala na placa de carro, no periquito, no cachorro, no papagaio. A cadela da gente fala muito, né? Que ela é pentecostal, né, Rani? Florzinha. Pentecostal, minha filha. Se deixar, mete a cabeça na parede, fala, olha. Eu acho que alguém já viu eu postando algum vídeo dela. Então tudo fala, tudo fala. Para mim é assim, tudo fala. Ah, Deus está falando. Então Deus está falando através da mitocôndria. Por quê? Porque o que é que Paulo disse? Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Queridos, talvez você está de pé hoje porque alguém que você nem conhece, talvez alguém do outro lado do mundo, talvez alguém em outro continente esteja orando pela igreja no Brasil, talvez alguém em outro local, talvez algum membro da igreja que nunca subiu no altar, que nunca subiu num púlpito, que nunca pregou, que nunca louvou no violão, no teclado, mas ele tem uma unção de intercessor, ele está intercedendo pela sua vida, e é por isso que você está se mantendo de pé, é por isso que a igreja está se mantendo de pé, porque o corpo está unido, mesmo aqueles que você nunca viu, mesmo aqueles que você não dá crédito talvez, aquele que você não sabe quem é, se ele deixar de exercer o ministério dele, você pode até ser que você fraqueje, você caia, você venha a se desviar, porque existe uma pessoa, você não sabe, mas tem um irmãozinho, tá fulano e tal, que você não sabe, mas o irmãozinho confessou para outro irmãozinho o seguinte, isso pode até ser que chegue um testemunho desse aqui depois, olha, sabe aquele irmão, eu não conheço ele, fala, mas Deus colocou no meu coração de orar por ele, ele é a sua mitocôndria, ele está, parece que você nem conhece ele, mas ele está sendo muito importante na sua vida, ele está orando e intercedendo por você, aquela cilada que talvez você ia cair, você não caiu, porque existe um corpo, e todos os membros, eles são necessários, amém? Vocês estão entendendo isso? Mas para isso nós temos que abrir mão de algumas coisas, perder para ganhar, aleluia. Eu identifiquei nessa palavra 4 níveis de corpo em unidade, no sentido pedagógico. Então o primeiro seria corpo unidade, por isso eu coloquei corpo / unidade, porque está interligado, entre denominações, amém? Você veja, o nosso exemplo, nossos irmãos, as denominações que nós conhecemos. Eu me lembro que o pastor Wagner falou aqui ano passado que ele tem origem na Assembleia de Deus. Foi isso? Se eu estiver errado, alguém me corrija. Ele tem origem na Assembleia. Nosso pastor veio do presbiteriano, igreja presbiteriana, não é isso, pastor? Estamos aqui. A apóstola Valnice, onde ela foi formada? Seminário Batista Tradicional.
Eu vim da Igreja do Evangelho Quadrangular. Dani também veio da Assembleia. E todos nós estamos aqui hoje, porque é o mesmo corpo. Aí eu vou falar outra, que fala, né, o homem de Deus. O que nos une não é a casa, é a causa. A causa é quem nos une. E nós estamos aqui hoje. Um veio de um lugar, outro veio de hoje, estamos aqui. E eles estão lá. E todos nós somos um corpo. Todos nós devemos orar um pelos outros. Devemos respeitar, devemos amar, devemos abençoar. Não podemos negar a nossa origem. Eu me lembro de um quando o pastor chegou lá na igreja, ele fez um chá, algo assim, não foi, pastor? Convidando outros pastores para vir, para traçar a estratégia de como ganhar a Casa Amarela. E, salvo engano, veio um pastor só, não foi isso, pastor? Veio um pastor só. Mas eu creio que em nome de Jesus, essa realidade tem sido mudada no Brasil, ela há de mudar. O corpo tem se despertado, inclusive através dessa mensagem, desse movimento que está vindo até de fora, das igrejas se unirem, construir algo para Deus, algo para a cidade. E nós temos que nos unir. E veio um pastor só, mas o pastor tentou. Ele convidou os pastores da região todinho. Veio um, mas ele fez a parte dele. Queridos, nós estamos avivados, diga avivados. Nós já recebemos a herança do avivamento. E no avivamento não existe um pastor, não existe uma pessoa, não existe um pregador, não existe um ministro de louvor. Existe um povo que se junta e clama ao Deus vivo e Ele responde. Não importa quem está pregando, quem está ministrando, pode ser que eu estou aqui e outro vem e assuma um lugar, mas a unção, a visão vem dos céus, não vem de mim, não vem do pastor, não vem de ninguém, vem de Deus, tudo vem de Deus. Então não importa, queridos, suas expectativas, jamais, olha, isso eu já aprendi há um tempo, é tão bom, aprenda isso, jamais coloque no homem, ninguém que vem aqui, coloque em Deus. Se você colocar suas expectativas sempre em Deus, sempre você vai voar na sala do trono, vai subir. Sempre. Não tem outro caminho. E o segundo tópico seria corpo e unidade entre os irmãos da congregação. Entre os irmãos da igreja local. Então aí fala de quê? De koinonia. O ministério que... Eu escutava koinonia. Para adorar. Amém. Compaixão. Quebrar o gelo, né? Compaixão, respeito às diferenças, perdão, considerar os outros maior que você. Tudo isso fala de unidade dentro do corpo local da igreja. Então nós falamos corpo e unidade entre denominações, corpo e unidade entre os irmãos da congregação. E o 3 seria corpo, unidade entre os dons do Espírito e ministérios. Por que eu coloquei dons do Espírito / e ministérios? Porque eles estão interligados. Veja se não estou certo. Eu até falei isso. Profeta. Vamos lá, para os ofícios ministeriais, comparar com o seu ministério na igreja. Profeta. Muitos adoradores são profetas. Davi era um levita profeta, adorador profeta. Então, isso é só exemplo, não estou dizendo que outros ministérios podem desenvolver a profecia. Então, assim, o adorador ele pode ser profeta. Existe a dança profética que a gente faz aqui para o Senhor. Pastor e apóstolo, vou juntar logo os dois. Pastor e apóstolo são usados no ministério da palavra. O ofício é usado no ministério da palavra, da intercessão. O pastor intercede. Evangelismo, eu coloquei aqui a título de didática a mídia. Eu sempre considerei a mídia um meio de evangelístico muito forte, muito tremendo. Você mostra, você realmente espalha as boas novas através de vários, que seria de nós. Não ia conhecer ninguém do corpo de Cristo de hoje em dia se não fosse a mídia, assim, de outros lugares, na nossa própria igreja. Então o evangelismo está na mídia, é um ofício evangelístico e um ministério, mídia. Inclusive no pré-congresso teve um testemunho tremendo, não foi? Também estou nem lembrado do testemunho direito, mas sei que alguém viu e não ia e acabou indo para o pré-congresso, através da mídia. Confere? Algo assim. Mestre, ministério do ensino, pedagogia, ensinar. Aí eu coloco o Luan, né, que ele já mesmo confessou que ele tem esse dom. Cadê ele? Está por aí? Luan, ele se considera, né, e ele ensina realmente muito bem. Então assim, a gente vê os 5 ofícios e vários ministérios.
mas todos eles têm que estar num só propósito, num só corpo. É aquela questão, um membro não pode dizer que não precisa do outro. O olho não pode dizer para a mão que não precisa dela. Mas infelizmente o que acontecia no tempo de Paulo, que ele escreveu essa carta, tenta entrar na igreja nos dias atuais, mas nós repreendemos em o nome de Jesus, porque nós somos unidos, nós somos um. Nós não vamos permitir que Satanás coloque suas mãos naquilo que é de Deus. Nós somos um. Eu sou um com vocês, eu preciso de todo mundo aqui. Quanto mais gente, melhor para mim. Preciso de todas as opiniões, de todas as divergências. Eu preciso. Porque só assim eu vou aprender melhor, talvez, o caminho. Talvez não, eu vou aprender. Então nós temos que estar unidos. Você quer ver? Tem o quarto tópico, corpo, unidade com o Pai. Mas isso eu vou deixar para o final. Amém? Você quer ver um exemplo prático? Que não é unidade? Que não é estar no corpo? É simples, é a pessoa dizer, não preciso não, deixa aqui que eu faço, deixa que eu sou, deixa que eu resolvo, deixa que eu sozinho. A misericórdia. Agora você quer ver um exemplo prático de que é estar no corpo? É você dizer à pessoa, eu preciso de você. Diga assim para o irmão do seu lado, eu preciso de você. Ei, meu irmão, eu preciso de você, eu preciso muito. Me ajude, sozinho eu não consigo. Me ajude, nós somos um. Juntos nós seremos um corpo muito forte. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que é o mais interessado em que a gente não seja um corpo? É o diabo. Ele é o maior interessado em que nós não sejamos um corpo. Por quê? Porque imagina, vou fazer uma metanoia aqui. Imagina, você está dando um soco no corpo que está faltando alguma coisa no corpo. Você dá um soco no diabo. Está faltando o corpo todo, forte. Agora o maior interessado em que o corpo esteja unido, junto, é o próprio Jesus. Porque imagina o diabo sendo esmagado como ele merece, como ele é devido esmagar a cabeça dele com toda a força do corpo de Cristo. O maior interessado em que sejamos um corpo é o Senhor. E o maior interessado em que não sejamos um corpo é Satanás. Pois ele não é devidamente esmagado como ele deveria ser. Mas foi debalde para ele que eis que está nascendo, que já nasceu uma igreja unida e forte, que irá esmagar a cabeça dele como ele merece, como é devido e como está descrito na Bíblia. Esmagará a cabeça dele debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Queridos, eu queria que você visse na Bíblia. Só vou colocar tópicos, porque esses foram devocionais do pastor Wagner, achei tremendo. Uma igreja que é unida, o que é que acontece? Quais são as características de uma igreja que está unida num só corpo? A gente vai ver ali alguns tópicos. Essa foi devocionais do pastor Wagner. Quem quiser, peça a ele ou a mim, ele colocou no começo do ano. Sobre Atos, o livro de Atos. Então são 20, como são 20, só vou dizer. E você vai recebendo, porque isso é o que vai acontecer, já está acontecendo conosco. Uma igreja que é unida no seu corpo, ele espera na promessa para receber poder. O 2, persevera em oração. O 3, tudo isso vai estar escrito no livro de Atos. Uma igreja que é unida no corpo de Cristo, de repente ela recebe um som, como vindo do céu, um som de um vento impetuoso, e de repente ela é cheia do Espírito, e aí ela sai e começa a pregar sobre Jesus, o Nazareno. Tem todos os versículos se você quiser anotar. E essa igreja começa a perseverar na doutrina dos apóstolos, não na minha doutrina que eu inventei, não da doutrina da igreja A, da igreja B, C que ela inventou, mas da doutrina dos apóstolos, na doutrina de Jesus. Ela começa a perseverar nessa doutrina. Queridos, ela começa a perseverar na comunhão, e nós teremos comunhão. É isso que acontece quando o corpo está unido. Persevera no partir do pão, é um ajudando o outro, é um auxiliando o outro. Persevera no temor de Deus. A igreja teme ao Senhor, a igreja que está unida. Acontecem milagres, e milagres é vistos nessa igreja. Eles têm tudo em comum, eles dividem suas coisas.
A igreja que tem o corpo de Cristo unido, ela vai de casa em casa. Isso já tem muito claro na nossa igreja. Ela vai de casa em casa. A igreja que é unida no corpo, ela presta o louvor a Deus. Ela, através dela, a salvação alcança a sociedade. Essa é a igreja unida no corpo. Tem ousadia na pregação, aleluia. Ela tem o julgamento da mentira. A gente vê lá em Ananias e Safira, ela julga a mentira, ela é profética. Ela tem o verdadeiro ministério. E qual é esse verdadeiro ministério? Através do que foi dito na devocional do pastor Wagner, o ministério é servir, querido. Nosso ministério é servir uns aos outros. O que é que a igreja unida, o que é que ela faz também? Ela tem um crescimento da palavra de Deus dentro dela. Uma igreja que é unida num só corpo, ela vê a glória de Deus. E ali você vê a cena do primeiro mártir da Bíblia, Estevão. Eu sabia, mas eu vou, pastor. Você vê ali, ele viu a glória de Deus, porque a igreja ali estava unida num só corpo, era no tempo de Atos 2, ele viu a glória de Deus. Se nós iremos ver, nós estamos vendo, contemplando a glória de Deus. E 20, para fechar, a igreja unida num só corpo, ela alcança regiões e pessoas chaves, alcançadas pela palavra de Deus. Imagina a igreja que é unida no corpo, alcançar o prefeito, alcançar o presidente, alcançar a Câmara Legislativa, o Congresso Nacional, os grandes empresários, os grandes homens que vão patrocinar, financiar o avivamento no Brasil, o avivamento na tua cidade, o avivamento em todos os lugares. Nós vamos alcançar. A igreja, o corpo unido de Cristo, irá alcançar essas pessoas, e elas irão financiar tudo de melhor para o Senhor, porque isso é avivamento, isso é viver num só corpo. E eu creio nisso, eu creio na igreja, eu creio em Deus, eu creio, sempre vou acreditar. E o que é preciso, queridos, para ser batizado nesse corpo, num só corpo? O que é preciso, Marlon? Eu gostei desse negócio aí, eu quero participar, eu quero me juntar, eu quero fazer parte de um só corpo. Ou como é que eu entro? Como é que eu já estou nesse negócio aí? Amém. Primeiro ponto, você precisa voltar / aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. É a primeira coisa que você tem que fazer. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, você tem que voltar. Agora, hoje. Eu vou dar a oportunidade para você no final. Já deixei a dica. Ou aceitar, se você ainda não aceitou, você aceitar Ele como único e suficiente Salvador. Precisamos ter a alma refinada pelo fogo refinador. Precisamos aceitar as diferenças, como eu falei, metanoia, mudar o próprio pensamento. A pessoa não pensa como você, mas se adapte, dê um jeitinho, o Espírito Santo vai lhe guiar. Porque se ele disse que é possível sermos um, então e pronto. Ah, ele é diferente de mim, o diferente vai somar. Poxa, ele tem uma coisa que eu não tinha, ó. Amém? Sim ou não? Aceite conselhos. Aí eu lembro lá, Moisés e Jetro. Moisés estava lá trabalhando de manhã, estava dando um turno de 24 horas, sei lá, 20 horas por dia. Aí Jetro chegou lá, Moisés, faz assim, coloca ali de 1000, de 100, de 50, de 10 mil, né? Mais ou menos por aí, é dezena. Então, Moisés fez o quê? Essa palavra é boa, aceitou o conselho de Jetro. Ou Moisés disse assim, não, você é sacerdote midiano, não vem com esse negócio não. Não aceitou. Aceite o conselho, aceite seu irmão, dê conselho para ele também que ele vai aceitar. Você precisa também, para ser batizado nesse corpo, você precisa perdoar, você precisa também ser humilde, e você precisa principalmente nascer de novo. E aqui você veio para nascer de novo. Amém? Queridos, enfim, precisamos, para entrar, fazer parte desse corpo, trabalhar o campo da nossa alma. E eu quero mostrar, não sei se está pronto aí, para mim o maior exemplo, depois de Jesus, que eu vi aqui nessa terra, um exemplo que nós todos podemos seguir de ser batizado, de humildade, desse tratamento de caráter e ser batizado num só corpo. Aí eu vou pedir para que libere o som aqui no computador. Aleluia. Tá vindo. Esse para mim foi o maior exemplo de tratamento de caráter
que é o que eu estou falando, que a gente precisa para fazer parte desse corpo. E o maior exemplo que eu vi de unidade num só corpo. Aprecie sem moderação esse conhecimento. Pode voltar, por favor, para estar no começo? E a oração que eu mais fazia no seminário era essa: faz-me humilde. Pois bem, agora eu vou te pôr numa escola onde tu serás humilhado, porque você não vai aprender a ser humilde a não ser sendo humilhado. Você não vai aprender a perdoar a não ser que tenha uma chance de exercer o perdão. Você não vai aprender a paciência. Nenhuma virtude do caráter de Cristo será formado em nós sem que passemos pelas experiências do fogo refinador, para que Deus trabalhe aquelas áreas e estas virtudes sejam incorporadas em nós. E alguém que me critica, que mente a meu respeito, que publica ali, eu olho, eu digo: Senhor, não tem jeito, está fluindo o amor de mim para essa pessoa. Eu vou amar todo mundo. Não tem como eu ficar com raiva, não tem como eu ficar magoada. Até porque eu aprendi que eu tenho que pegar cada uma experiência, não como vindo das pessoas, mas dizendo: Deus, que queres formar em mim? Você é um pastor, investiu 20 anos no seu vice-presidente. E o seu vice-presidente divide a igreja e vai embora. Valnice, como você lida com isso? Do mesmo jeito, não me afeta. Primeiro, eu não vou dizer que ele é traidor. Eu não vou colocar uma palavra negativa sobre ele. O que é que eu vou dizer? Tudo depende da visão que construímos dentro de nós, de quem é Deus, de quem é o chamado, de quem somos nós. Eu vou dizer o quê? Ele não é meu discípulo, ele é discípulo de Cristo. Eu investi nele por um tempo. Você sabe, quando a pessoa quer sair da nossa igreja, eu ainda ajudo a sair. Ajudo a construir novo estatuto. Não corto relação. Por quê? Só tem um reino. Só tem uma igreja. Eu não morri por ninguém. Ninguém é meu discípulo. Eu sou apenas canal de Jesus para apacentar seu rebanho. Aplauda ao Senhor pela vida da nossa apóstola. Eu não encontrei exemplo maior que esse de unidade. Amém? Pode. Eu não encontrei. E quando ela falou isso, eu aprendi a pegar. Pode tirar. Amém. Eu não sei se eu anotei. Eu aprendi a pegar cada experiência, não como vinda das pessoas, mas Deus, o que queres formar em mim? Para sermos um corpo com Cristo, nós precisamos aprender, querido, ensinamento. Que ensinamento? Tratar na nossa alma. Às vezes até o nosso irmão, acontece alguma coisa, você já quer brigar com o irmão, mas não. Imagine se todo mundo aplicar isso aí. Não, isso não é o irmão, não. Deus, o que queres formar em mim com isso? É uma metanoia, queridos. Que metanoia. Que mudança de pensamento para ser um só corpo. Isso é tremendo. Aleluia. Vamos ler aqui 1 Coríntios 12:4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A gente vai, Coríntios, está anotado, né? Amém. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Cada um, porém, é dada uma manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Diga: ao bem comum. Ao bem comum. Queridos, diga isso 3 vezes comigo. Ao bem comum. Ao bem comum. Ao bem comum. Queridos, como precisamos aprender isso? Não é o bem da minha liderança, não é o bem que eu imagino, não é ao bem da manutenção do meu posto, da igreja, ou seja lá o que for, mas é o bem comum. Isso é bom para todo mundo, isso é bom para o corpo de Cristo, isso é bom para todas as pessoas. Então, é para isso mesmo que Deus me deu o dom. Amém? Deixa eu dar um recado para os jovens. Ser um corpo em unidade com Cristo. Para os jovens, que eu passei por isso até pouco tempo. Cuidado, jovens. O pastor sempre fala isso, mas eu vou falar do meu jeitinho. Cuidado com a filosofia.
Cuidado com as faculdades. Cuidado com isso aí. Olha, eu passei todo esse processo, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Eu sempre tive como Paulo, tudo para mim é esterco. Eu pego o que eu aprendi, é para aplicar, aplico, mas depois acabou-se. Acabou-se. E as coisas que, por exemplo, como eu falei aqui de hobbies, eu pego e transformo para Deus. Não vou transformar em filosofia, porque isso não me interessa. Só quando é preciso atuar no mundo, num trabalho. Mas cuidado, eu já tive muitos professores, meus professores eram tão carismáticos, eu tinha professor que ele falava e fala em Brasília até hoje, aí os alunos disseram, professor, tem que ter tantas pessoas para a gente fazer esse protesto, aí ele dizia, isso aí eu levanto sozinho, e levantava mesmo, carismático, mas cuidado com a filosofia dos homens, cuidado com a doutrinação das faculdades, é muito forte, eu trabalho em universidade, eu sei como é isso. Não deixe que nenhum tipo de conhecimento te afaste da presença de Deus. Nenhum carismático professor. O professor, se vocês conhecessem meu professor, ele era muito carismático, até eu. Mas sendo que eu sabia o meu lugar em Deus. O cara tinha um discurso legal, o cara sabe. Mas ele começa a implantar aquela ideologia, e aquela ideologia parece que às vezes fascina. Esse conhecimento, isso é tão bom, esse grupo de trabalho, esse movimento. Querido, o movimento que você tem que se envolver é o movimento do Espírito Santo na tua vida. Pega aquilo da universidade, pega aquilo do teu professor da faculdade, opa, aprendi, mas está aqui do ladinho, quando eu precisar eu uso. Para mim é tudo esterco. O único conhecimento que eu prezo é a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador. Eu queria deixar esse recado. Cuidado com os sofismas, cuidado com essas coisas. É tanto argumento. Eu passei por tudo isso aí, eu conheço. Faço parte de grupo até hoje. Mas para a honra e glória do Senhor, estou aqui. Não me envolvi. Estou aqui. Eu queria ler mais um capítulo. Não sei nem se está aí esse. 1 Coríntios 12, 8 a 11. Pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro é dada a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito a outro a fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, pelo único Espírito, outro dom de poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele distribui individualmente como quer. É o único Espírito, queridos. Desculpa, é o único Espírito. É o único Espírito. Diga aleluia por isso. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu quero finalizar essa ministração com a meditação. Você pode ficar no seu lugar, pode ficar do jeito que você quiser. Mas eu queria que você fechasse seus olhos.